Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. De acordo com o nosso cronograma de aulas, nós temos nas terças-feiras aula de matemática e ciências. Hoje, em matemática, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da semana passada. Na semana passada, nós estudamos os décimos, ou seja, uma parte de 10. E essa semana, a partir da página 113 do módulo 4 até a página 118, nós vamos estudar os centésimos. Um centésimo corresponde a uma parte de 100. Na última aula, nós vimos em fração, em decimal e por extenso o que é um décimo. E hoje também nós vamos ver em fração, decimal e por extenso o que é um centésimo. Pois bem, antes mesmo de nós iniciarmos a leitura e a apreciação do assunto que o módulo traz, eu quero trazer para vocês aqui alguns exemplos, aliás, essas três formas, de observar o centésimo. Na fração, no centésimo, usando decimais, e por extenso. Vamos lá. Eu posso representar um centésimo desse jeito, na fração. 1 sobre 100. Vou explicar para vocês por quê. Por quê? Esse de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Como eu já tenho explicado para vocês, o numerador indica a quantidade que foi tirada do total. E o denominador indica o total. Então, um centésimo corresponde a uma parte de uma divisão em 100 partes. Eu tinha um todo com 100 partes e dessas 100 partes do meu todo, eu tirei apenas um. Logo, na fração, eu vou representar dessa forma, um centésimo. Em decimal, eu vou representar dessa forma, 0,01. Tá? Quando eu coloco 0,01, eu tenho um centésimo. Se fosse décimo, não existia esse zero antes do 1. Seria 0,1. Mas como é centésimo, aí vai 0,01. Para representar um centésimo. Se eu tivesse 2 centésimos, eu ia colocar 0,02. E assim por diante. O mesmo procedimento, tendo mais de um centésimo, eu devo usar na fração. Se eu tivesse 2, 3, 4, 5 centésimos ou mais, eu vou colocar o valor, a quantidade de centésimos aqui em cima. E embaixo o 100, que representa o centésimo, indicando que o numerador representa as partes que foram tiradas de 100. E por extenso, eu escrevo da seguinte forma. Observem, por favor. Vou escrever 1 normal e a palavra centésimo. Pronto. Eu trouxe para vocês aqui as três formas básicas de se descrever um centésimo. Eu posso descrever o centésimo por extenso, eu posso descrever o centésimo em fração e também posso descrever o centésimo em decimal. Pois bem, após essa breve explicação sobre os centésimos, eu convido você que está aí do outro lado da tela a abrir o seu módulo 4 na página 113 e vamos lá mergulhar mais uma vez em um universo infinito de conhecimentos. Vamos lá! Pois bem, aí no módulo 4 de vocês, na página 113, vocês vão se deparar com essa indicativa. Centésimos. Por favor, acompanhem comigo. Eu vou lendo e vou explicando para vocês. Certo? Vamos lá. Centésimo. Considere a figura a seguir como uma unidade. Ela foi dividida em 100 partes iguais e uma delas foi colorida de roxo. Aqui nós temos uma barra, aliás, uma placa, desculpem. Uma barra não, nós temos aqui uma placa e essa placa foi dividida em 100 partes.
né? Tá aqui. E uma dessas partes foi pintada de roxo. E essa partezinha de roxo aí que representa 1/100. Porque é uma parte de 100. Como eu acabei de explicar para vocês aqui nos exemplos que eu dei no quadro. Tá? Então, a primeira questão. Escreva a fração que pode representar a parte colorida de roxo. Então, a fração que vai representar a parte colorida de roxo é essa fração aqui, ó, que eu trouxe para vocês como exemplo. 1/100, que indica 1/100. Pois bem, continuando a leitura. A parte colorida de roxo indica 1/100 da figura. Nesse caso, o número decimal que representa essa parte é 0,01. Para representar essa parte pintada de roxo em número decimal, eu vou utilizar 0,01. Para representar essa parte pintada de roxo em fração, eu vou utilizar 1/100, ou seja, 1/100. 2. Escreva a fração e o número decimal que podem representar a parte colorida de verde em cada figura. Para fazer isso, vocês já sabem que se é uma placa, nós temos aí 100 partes. Então você vai contar quantas partes estão pintadas de verde. Se eu sei que já tem 100, então na fração, o denominador, vou apagar aqui, tá? Para dar o exemplo. Se eu sei que cada placa tem 100 partes, eu já posso adiantar na fração, né? Colocar logo 100 embaixo. Então, nessa figura aí, da letra A, a primeira figura, vamos contar. Tem 36 partes pintadas. Se tem 36 partes pintadas, eu vou colocar 36 centésimos. Eu estou dizendo que de 100 partes, eu tirei 36. Certo? Em número decimal, como é que eu vou colocar? Se é 36, eu vou colocar 0,36. E isso está me dizendo que daqui eu tirei 36 centésimos. 36 partes de 100 partes que foram divididas no meu todo. Tá bom? Na questão B, foram pintados 63 quadros. Logo, continua a mesma ideia, né? É uma placa, então o denominador continua sendo 100. E o numerador passa a ser 63. No decimal, eu vou colocar 0,63. A regra é fácil. É só seguir a primeira orientação que eu dei no início da aula. Ou também, essa que está aqui, que segue o mesmo panorama e segue o mesmo caminho. Tá bom? Vamos lá. Terceira questão, aí da parte do conteúdo. Nós não estamos ainda na atividade. Estamos nas questões prévias do conteúdo. Diz assim, complete o quadro. Fração, número decimal e escrita por extenso. Então, eu vou colocar o 63/100, que é essa fração aqui, e vou escrever 63 centésimos. E embaixo eu vou colocar o decimal, 0,75, e escrever 75 centésimos. Aqui na outra página, nós temos um texto, a vitória em centésimos de segundo. Provavelmente você já escutou a expressão 1/100 de segundo. Ela significa que, dividindo um segundo em 100 partes iguais, devemos considerar apenas uma delas, o que equivale a um intervalo de tempo relativamente pequeno. Nos esportes de velocidade, por exemplo, um intervalo de tempo mínimo pode determinar a vitória ou a derrota de um competidor. Em certas modalidades, é comum os atletas finalizarem a prova com diferença de poucos décimos ou centésimos de segundo. Na prova de 100 metros rasos, vence o atleta mais rápido nos 100 metros de pista. E, nessa modalidade, quem se destaca é o jamaicano Usain Bolt. Ele é considerado o homem mais rápido do mundo. Observando os tempos da prova, na legenda da imagem, vemos que ocorreu uma diferença de apenas 8 centésimos de segundo do primeiro para o segundo colocado. Do segundo para o terceiro lugar,
a diferença foi ainda menor, 2 centésimos de segundo. Letra A. Assinale com um X a forma decimal que podemos usar para representar 8 centésimos de segundo. Claro que é a primeira, onde tem 0,08, porque nós estamos falando de centésimos. E é muito importante estar atento à quantidade de algarismos que vem depois da vírgula. Sempre serão 2, certo? Um antes e 2 depois, no centésimo. Da página 115 até a página 118 estão aí as atividades, que eu espero que vocês possam responder com êxito. Qualquer dúvida, não se preocupem. Vocês podem deixar o comentário aqui embaixo no balãozinho da plataforma ou tiraremos logo mais, às 15 horas, pelo Google Meet. Vamos agora para a aula de ciências. Eu volto já já. Olá, pessoal! Hoje em Ciências, nós vamos falar sobre o tratamento de esgoto. Nas últimas aulas, nós estamos falando muito sobre os aspectos relacionados ao saneamento básico, que se refere ao tratamento da água e do esgoto. Hoje, dia 8 de setembro de 2020, nós vamos falar exclusivamente do tratamento de esgoto. Para nós nos aprofundarmos nesse assunto, nós vamos abrir o nosso módulo na página 194, tá? Nós vamos estudar esse assunto da página 194 até a página 196, certo? Vamos lá. 194 até a página 196. Vocês, ao abrir a página, vão ver esse título: Tratamento do esgoto. Observe a fotografia abaixo. A situação mostrada na fotografia pode prejudicar a saúde do ser humano e o ambiente? Em caso afirmativo, por quê? Essa questão 1 da página 194, tá? Vocês vão responder no caderno. E na hora que nós formos para o Google Meet, a questão que vocês vão me responder é essa. Tá certo? A água que utilizamos no dia a dia se mistura a detergentes, sabões, restos de alimentos, urina, fezes, sujeiras, entre outros elementos, formando o esgoto. Quando gerado nas residências, ele é chamado esgoto doméstico. O esgoto contém substâncias que podem contaminar a água e o solo. Por isso, ele deve ser recolhido por tubulações e encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto, uma ET. Depois de ser tratado, o esgoto pode ser despejado em rios e mares, por exemplo. Estação de tratamento de esgoto, ET. ECA. Então quer dizer que os peixes do mar nadam em meio à sujeira gerada em nossa residência? Não. Grande parte da sujeira presente no esgoto é retirada na ET. Veja abaixo um esquema simplificado que mostra as etapas de tratamento de uma ET. Nós temos aqui, enumeradas de 1 ao 6, todas as etapas de tratamento de esgoto, certo? Nós temos a primeira etapa, a segunda, a terceira, até a sexta. Vamos agora para a página 196. O esgoto gerado nas indústrias é chamado de esgoto industrial e deve receber um tratamento diferente do esgoto doméstico. Já o esgoto pluvial é formado pela água da chuva e pode ser encaminhado diretamente para os rios e mares, pois não precisa de tratamento. Alguns locais não apresentam rede de esgoto. No entanto, isso significa que o esgoto doméstico é liberado diretamente nas ruas, como retrata a imagem da página 194. Veja abaixo. Mamãe, o bairro onde moramos não tem rede de esgoto. Isso significa que o esgoto é lançado diretamente na rua? Não, Fábio. Os resíduos produzidos em nossa casa são armazenados nas chamadas fossas sépticas. As fossas sépticas são compostas por tanques subterrâneos revestidos. Aí aqui nós temos alguns exemplos de fossas sépticas, né? Também seguindo a etapa 1, 2 e 3. Pois bem, além de vocês responderem a questão 1 no caderno da página
194, vocês vão pesquisar e apresentar para mim os 3 tipos de esgoto. Esgoto residencial, vocês vão pesquisar e mostrar para mim uma imagem, tá? Residencial, esgoto industrial e esgoto pluvial. Então essa será a atividade de vocês, certo? Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço, boa aprendizagem e nos veremos logo mais às 15 horas pelo Google Meet. Tchau, tchau.